Pois bem, vamos lá. Avançando com as compreensões sobre os conflitos de guerra entre as Forças Armadas de Israel e o grupo terrorista Hamas. Essa playlist que estamos construindo entra dentro do contexto da atividade socioeducativa Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. Estamos conversando sobre essa nova guerra com os jovens socioeducandos da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Vamos lá. Sobre o clima político-governamental em Israel desde o início do ano de 2023. Matéria compartilhada pela Folha de Pernambuco em 24 de julho de 2023. Chamada da matéria: Entenda a reforma do Poder Judiciário que causa os maiores protestos da história de Israel. Projeto de lei do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu teve uma peça-chave aprovada nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Essa aprovação despertou a ira da população, que saiu à rua em protestos maciços contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os protestos, que há 29 semanas tomam as ruas de Israel, tiveram momentos críticos nesta segunda-feira, após o parlamento do país, a Knesset, aprovar nesta segunda-feira uma peça-chave da controversa reforma do sistema de justiça e do poder judiciário do Estado de Israel, que críticos afirmam ser um atentado ao Estado Democrático de Direito de Israel. O primeiro-ministro e chefe do Poder Executivo manipula o parlamento, a Knesset, o parlamento israelense, o poder legislativo, para que esse poder crie leis que ataquem o poder judiciário. Contexto de total perturbação entre os poderes. Desarmonia entre os poderes do Estado de Israel. Confusão entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso provocado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está levando o país à convulsão social. A população de Israel está nas ruas desde janeiro contra o governo de Benjamin Netanyahu. O que foi aprovado nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023? Detalhe: enquanto a população está nas ruas protestando, o que faz o Hamas? Muito simples, né? O país uma bagunça, Israel desgovernado, o Hamas só de olho. Só fica de olho esperando a melhor ocasião e oportunidade para fazer o que eles nunca fizeram: invadir e atacar dentro do território de Israel. Tudo isso provocado por Benjamin Netanyahu, que deixou o país desgovernado, completamente desgovernado, para promover ataques contra a Suprema Corte e o Poder Judiciário do Estado de Israel. A Knesset, o parlamento do país, aprovou nesta segunda-feira, por 64 votos a 0, após a oposição abandonar a plenária do parlamento em repúdio de protesto, uma medida que derrubou a capacidade da Suprema Corte de barrar medidas do governo do Poder Executivo,
como indicações de ministros, indicações de militares ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis. Benjamin Netanyahu quer governar sem controles do judiciário. Ele navega para se tornar um ditador. Pelo menos navegava para se tornar um ditador. A votação, voltando a julho de 2023. A votação foi marcada por gritos de vergonha e negociações que duraram até aos minutos finais, com Benjamin Netanyahu fazendo vários telefonemas da plenária do parlamento. Detalhe: horas antes, Benjamin Netanyahu teve alta do hospital, onde pernoitou depois de pôr um marca-passo. O cara acabou de fazer uma cirurgia cardíaca e já foi para a plenária do parlamento para negociar, para forçar as negociações para a criação de mais uma medida legal que tira forças do poder judiciário do Estado de Israel. Esse Netanyahu está impossível, perseguindo persecutoriamente o poder judiciário do Estado de Israel. Abandonou o governo do país apenas para perseguir o poder judiciário. Os governistas, apoiadores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, têm a maioria na Knesset, o parlamento do Estado de Israel. E a Suprema Corte exerce um papel importantíssimo e fundamental na administração dos freios e contrapesos entre os poderes do Estado de Israel. Detalhe: para a economia da sociedade funcionar bem, em qualquer lugar do mundo, deve haver harmonia entre os três poderes do Estado. O poder executivo, que administra o orçamento público da nação, que administra a moeda nacional, que financia os principais investimentos públicos do país. Poder legislativo, aquele que cria as leis, aquele que discute e cria as leis, que traz à vida o direito novo, e o poder judiciário, aquele que julga os conflitos entre os indivíduos e entre as instituições, aplicando a lei para que haja a paz social. Então, para a economia de qualquer sociedade funcionar bem, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem caminhar em harmonia. No momento em que Benjamin Netanyahu abandona a administração do poder executivo para manipular o parlamento, para que o parlamento crie leis contrárias que ataquem o poder judiciário, Benjamin Netanyahu traz a crise política para o território do Estado de Israel. E a população não aceita e sai em protesto nas ruas contra o governo de Netanyahu. Um detalhe muito importante que deixa mais dramática essa história. Detalhe: quando o Estado de Israel foi fundado, em 1948, a intenção era que uma Constituição, uma Carta Magna, fosse redigida. Isso, entretanto, nunca aconteceu. O que deixa mais dramática a história é que Israel não tem uma Constituição escrita e sistematizada. Logo, até para se fazer controle constitucional sobre essas medidas abusivas do parlamento, que está sendo manipulado pelo Benjamin Netanyahu, não dá para se fazer.
pois não existe Constituição escrita em Israel. Não dá para se fazer controle de constitucionalidade no Estado de Israel, ou pelo menos o controle de constitucionalidade fica muito prejudicado. Assim, o país tem dois tipos de leis: as leis normais, as leis comuns e as leis básicas estruturantes, que muitos entendem como uma Constituição, e que regulam as eleições, a composição do parlamento e as forças armadas, por exemplo. Como não há uma Carta Magna per se, não há como tomar decisões judiciais embasando-se na constitucionalidade, mas sim nos motivos razoáveis. Uma decisão que não é razoável é algo desproporcionalmente focado em interesses políticos, mas que vai na contramão dos interesses do povo e da democracia. Na prática, isso significaria aumentar os poderes do executivo, o que está fazendo Netanyahu. Com esse ataque ao poder judiciário, na prática, aumenta-se o poder do poder executivo sobre os outros poderes.